que é a verdade? O que experimentamos com os sentidos e que outro sentirá de outra forma? A maioria democrática de opiniões? A tese científica hoje tida por certeza e que amanhã será derrubada por outra qualquer? O mundo persegue a verdade acima de tudo, mas nunca a alcançou. Então, por que diaboliza a mentira? Por que razão achamos a história mais merecedora de respeito do que as histórias? No século XVI, um homem percorreu o Oriente que nenhum ocidental vira até então e viveu para contá-lo. Mas poucos acreditaram no relato. 400 anos depois, já estaremos livres para acreditar em Fernão Mendes Pinto? Ou será que a verdade sequer importa alguma coisa quando falamos da peregrinação? Quando às vezes ponho diante dos olhos os muitos e grandes trabalhos e infortúnios que por mim passaram, acho que com muita razão me posso queixar da aventura, que parece que tomou por particular tentação e empresa sua perseguir-me e maltratar-me. As primeiras palavras da peregrinação não serão tão célebres como as dos Lusíadas, da Divina Comédia ou de Dom Quixote, mas não lhes ficam atrás quanto à grandeza a que se propõem. Mas, por outro lado, quando vejo que do meio de todos estes perigos e trabalhos me quis Deus tirar sempre em salvo e pôr-me em segurança, acho que não tenho tanta razão de me queixar, pois me quis conservar a vida para que eu pudesse fazer esta rude e tosca escritura que por herança deixo a meus filhos. Para que eles vejam nela estes meus trabalhos e perigos da vida que passei no decurso de 21 anos, em que fui 13 vezes cativo e 17 vendido, nas partes da Índia, Etiópia, Arábia Feliz, China, Tartária, Macassar, Samatra e outras muitas províncias daquele oriental arquipélago dos confins da Ásia. Poucas obras terão abertura mais clara. A primeira página da peregrinação é ao mesmo tempo a sua melhor síntese. Trata-se do extraordinário relato do muito que passou o aventureiro Fernão Mendes Pinto, de 11 de março de 1537, data da sua partida para a Índia, ao regresso a Lisboa, miraculosamente são e salvo, a 22 de setembro de 1558. Ao longo de centenas de páginas, desfila um mundo até então desconhecido. Pelos mares da Índia, Birmânia, Tartária, China, Japão, Fernão Mendes Pinto narra ao pormenor e na primeira pessoa a aventura portuguesa no Oriente. Em busca de fortuna, embarca ao lado de comerciantes, militares e missionários e sobrevive a tempestades, naufrágios, combates, vitórias e perdições, corsários e piratas. Preso, vendido, ferido e abandonado, assiste a mortes incontáveis, mesmo ao seu lado. Negócios entre portugueses e locais, alianças e traições de príncipes e reis das mais exóticas partes do globo. No original papel de espectador protagonista, relata o que os seus olhos viam antes de qualquer outro europeu. Os povos, os costumes, as línguas, as cidades, as paisagens e animais fantásticos. Mas que mundo era este que só agora começava a conhecer uma parte tão extraordinária de si? – 1494. Ano e meio depois de Colombo descobrir o Novo Mundo, e num tempo em que o Papa perdia poder para os reis, Portugal e Castela celebram o Tratado de Tordesilhas. Acordavam dividir o mundo em dois, metade para Dom João II, metade para os reis católicos. Perante a estupefacção de monarcas como Francisco I de França, que questionará a parte do Testamento de Adão em que este legava o mundo a portugueses e castelhanos, os reinos ibéricos dividem as terras descobertas e a descobrir pela linha imaginária que marcava 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Ainda mal se tinham colocado as assinaturas no tratado e já Vasco da Gama encontrava o caminho marítimo para a Índia na expedição de 1497-1499. Um ano depois, alegadamente por acidente,
Pedro Álvares Cabral descobria o Brasil. Está no auge uma época irrepetível de navegação, descoberta e comércio. Portugal e Castela degladiam-se pelo trono do mundo num movimento que pode, com justiça, denominar-se de primeira globalização. De ponto minúsculo no mapa, com uma população pouco mais que irrisória, Portugal desdobra-se pelas 7 partidas do mundo. O primeiro quer expandir-se, segundo quer fazer comércio, terceiro espalhar a fé cristã. Portanto, através desses 3 grupos, dos missionários, dos aventureiros e dos comerciantes, temos o centro de gravidade da nossa expansão, que com 1,5 milhão de habitantes cá em Portugal é absolutamente espantosa. Eu vou morrer sem ter percebido como é que isso aconteceu. E como é evidente, nós se olharmos para aquilo que é o mapa mundi, verificamos que as linhas de comunicações são extremamente extensas. E elas são extensas não só entre a metrópole e o Oriente, como entre as próprias posições do Oriente. Nós basta vermos qual é a distância que vai, por exemplo, de Hormuz a Goa, qual é a distância que vai depois de Goa a Malaca, depois de Malaca a Macau e de Macau ao Japão. Portugal aposta intensamente na carreira da Índia. Negocia animais, minérios, madeira, âmbar, especiarias. O que os portugueses desenvolvem na Ásia no século XVI é um império marítimo que vai conseguir combater e discutir a hegemonia nos mares da Índia, da China, do Sudeste Asiático, com os muçulmanos. Mas tem uma forma peculiar de fazer esse combate. Por exemplo, quando Vasco da Gama chega à Índia, não deixa de ser interessante que a primeira coisa que ele faz é oferecer armas. E quem oferece armas a potenciais inimigos está a manifestar claramente uma vontade de relação amigável e uma enorme confiança, quer no interlocutor, quer nas suas próprias capacidades. O segredo desta bem-sucedida expansão ao Oriente não residia, pois, na supremacia bélica, mas na habilidade para negociar, na busca de entendimento, no acordo. Quando Macau nasce, Macau para mim é muito o exemplo de convergência, é um entreposto de convergência de interesses comerciais, ponto final. Macau nasce como convergência de interesses comerciais, perfeitamente legítimos. Mas em que parte deste extraordinário mundo andava o aventureiro Fernão Mendes Pinto? Tomando por princípio desta minha peregrinação o que passei neste reino, digo que depois que passei a vida até a idade de 10 ou 12 anos na miséria e estreiteza da pobre casa de meu pai na vila de Montemoro Velho, um tio meu, parece que desejoso de me encaminhar para melhor fortuna, me trouxe à cidade de Lisboa. E isto era no tempo em que se quebraram os escudos pela morte de El-Rei Dom Manuel, de gloriosa memória. A peregrinação terá dados questionáveis, mas não mais que a história do seu autor. Supõe-se que tenha nascido em 1509, mas pode ter sido em 1511. Supõe-se que em Montemor, mas pode ter sido noutro lugar. Chega a Lisboa em 1521 e foge 6 anos e meio depois por razões desconhecidas da casa da dama nobre onde trabalhava. Embarca para Setúbal, mas nunca chega ao destino. A nau é assaltada por corsários que abandonam a tripulação em Melides. Só em março de 1537 volta a haver notícia de Fernão Mendes Pinto. Tinha agora 28 ou 30 anos e era um desses muitos portugueses que, não conseguindo fazer riqueza na pátria, estavam decididos a procurá-la mais longe. E porque a moradia que então era costume dar-se nas casas dos príncipes me não bastava para a minha sustentação, determinei embarcar-me para a Índia, ainda que com um pouco remédio, já oferecido a toda a aventura, ou má ou boa, que me sucedesse.